olhar pra frente, que a ponte pro futuro já chegou. Gigante como o nosso Brasil, assim é o MDB, a maior força que já se viu, lutando por você. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu venho iniciar minha palavra pedindo ao prefeito, às pessoas que são responsáveis desse setor, que voltem na nossa rodoviária e façam alguma coisa de verdade para quem chegue no Poranga ser respeitado, né? Ser recebido com respeito. Ter um banheiro digno para ser usado, né? Tá suja, tá sendo um ponto de prostituição, vou repetir de novo, de bebida alcoólica, pessoas bêbadas ali sentadas, né? Casos de agressão acontecendo ali, a população ali da rua me procurando de novo, né, com as reclamações do que pode se ser feito, né, porque do jeito que está não dá para continuar. Quem tem comércio na rua está ficando com a porta fechada, porque, como me disse, tem que ficar trancada, porque por várias vezes é assediada e fica com medo. Então, o comércio fica com a porta fechada e para ela atender, as pessoas têm que bater na porta. Então, assim, isso tem que ser revisto. O banheiro, parece que não é funcionário público que faz a limpeza, né? Então, se não for funcionário público, tem que ver como que vai fazer, né? O acordo que tem, o combinado que tem, e tem que se fazer valer. Porque do jeito que está, o povo não merece ser recebido desse jeito, na quinta melhor cidade do estado de São Paulo, né? E já falando nos funcionários da limpeza, né, dos serviços gerais, eu queria falar, já era minha pauta de hoje, porque estou sendo cobrada muito para quem é funcionário de serviços gerais, da limpeza, né, das varredoras de rua, sobre a questão dos EPIs, dos uniformes, né, que não tem. Ou às vezes eu preciso marcar para conversar com a Aline, que é a técnica de segurança do trabalho, para ver dos pedidos, né? Por que essa demora de entregar os pedidos? Porque foi me passado que ela faz os pedidos, né? Até o vereador Petito hoje foi lá, chegou algumas coisas, né? Do protetor solar, algumas botinas, uniforme não tem, mas aí eu queria ver com o senhor, prefeito, porque o senhor é tão competente para fazer festa, o senhor é número 1 nas festas. E aí eu queria que o senhor tivesse essa competência, então, os uniformes da comissão organizadora do rodeio, tá tudo ok já. Tá tudo ok, tudo certo. E o do trabalhador, que precisa de EPI, não tem ainda, até hoje. Isso é uma cobrança que o vereador Petito vem falando já há quase não sei quantos anos, e não tem. E o funcionário está cobrando. Se o funcionário está cobrando, é porque ele está precisando, né? Tem um que falou que ia começar a trabalhar de chinelo, porque não consegue a botina, né? Então vamos ver se ele vai conseguir a botina, que o nobre vereador falou que chegou hoje. Se ele não conseguir a botina, a gente vamos ver ele de chinelo, para mostrar que realmente não tem. E pelo salário que ele ganha, como ele disse, não tem condições de ficar comprando a botina para ir trabalhar, não, Patrícia. Está difícil. Então, que o senhor tenha esse respeito, né? E essa pessoal do Compras lá, essa organização com os uniformes dos funcionários públicos, né? Que eu também queria pedir para os cargos públicos, né? Para os cargos políticos, né, na verdade, no qual nós também somos. Quando um funcionário público chegar até a gente para conversar, para pedir alguma coisa, que a gente tenha pelo menos respeito e educação para conversar. Além do funcionário público, os munícipes, né, que estão procurando esses cargos públicos, né, esses cargos políticos, para resolver alguma situação, e me falaram que estão sendo maltratados por alguns.
E o que eu queria deixar claro, que cargo político, inclusive o nosso aqui, cargo de confiança, como é conhecido os cargos do prefeito, que não é de todos que eu estou falando nesse caso, são cargos passageiros. E só para lembrar vocês que o funcionário público fica. Nós passamos e os funcionários públicos ficam. Então, que quando procurasse para fazer alguma reclamação, para pedir alguma ajuda, que seja para a melhoria da cidade, que vocês tratassem com mais respeito e mais educação. Porque é isso que a gente tem que fazer. No mais, o meu outro caso aqui é sobre as medicações, gente. Mais uma vez eu vou falar. É uma farmácia de Franca que está fornecendo as medicações para as pessoas que levam a receita lá no NASF, né, que o município paga. É uma farmácia de Franca que está entregando na farmacinha municipal. Creio eu que os funcionários de lá estão até fazendo um favor, porque lá tem farmacêutica, né, e tem que ser farmacêutica para entregar. Como a farmácia é de fora, provavelmente esse deve ter sido o motivo da medicação estar sendo entregue lá. O que está acontecendo? Pessoa que toma remédio controlado, de uso contínuo, está sendo feito tudo que pediram para eles. Levar a receita com antecedência, né, entregar na data certinha. Só que a pessoa vai buscar a medicação não chega. Não chegou. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Então, não é culpa de quem trabalha lá, viu, gente, na farmácia municipal. Como eu disse, tenho certeza que eles estão fazendo um favor para entregar essa medicação. Agora, eu queria que fosse revisto, né, porque teve criança que tem TDAH, né, ficou 4 dias sem a medicação controlada. Teve crise. E a mãe falou isso lá. Porque tinha levado a receita no dia. Aí o que acontece? Como entrega a receita, nem se a pessoa tivesse dinheiro, ia conseguir comprar, porque aí já não tem a outra receita. Né? É remédio controlado. E aí a família fica toda desesperada. Está sendo assim, está sendo uma situação de aflição. Esperar chegar a medicação, porque a pessoa não tem certeza se vai chegar naquele dia ou se não vai chegar. Então, eu penso que vocês têm que ver isso, gente, melhor, né? Principalmente na questão dos remédios que são controlados. Né? Criança, pessoas com problema cardíaco, fibromialgia, é remédio contínuo, não pode ficar sem, então a gente tem que ter esse respeito. Se a pessoa leva no dia, por que essa demora? O que está acontecendo? Então vai ter que ter o plano B. Se não veio de Franca, vai ter que arrumar alguma outra farmácia daqui que entregue a medicação. Porque se vocês liberam aí, através de um rigoroso critério, né, que vocês fazem as pessoas preencher, que está correto, para mostrar que tem direito mesmo ou não, então que vocês ajam correto também com as pessoas. Não deixem as pessoas nessa aflição, esperando, porque a maioria delas, se vai pedir esse remédio no NASF, é porque não tem dinheiro para comprar. Porque eu tenho certeza que se tivesse, não estaria lá se humilhando pedindo a medicação. Eu queria dizer para vocês também, gente, que, olha, me entristece muito ter que falar isso aqui de novo. Eu vou ver os procedimentos corretos a serem feitos, né, porque a farra da digital ainda continua firme, principalmente em véspera de feriado. Véspera de feriado, e se for companheiro do prefeito aí, é complicado. A digital está lá, mas a pessoa não foi trabalhar. E eu acho isso um descaso com os outros funcionários. Então, é outra coisa que tem que ser muito bem revista, porque a população em si está de saco cheio de ver isso e ficar quieta. As pessoas não estão ficando quietas mais. Tá? Então, aqui eu sou uma porta-voz, mas se vocês quiserem que eu traga o nome das pessoas aqui, eu estou autorizada a falar o nome de muitas pessoas aqui. Entendeu? Então, eu não queria chegar a esse ponto, mas até em alguns casos que eu já falei aqui,
Eu já trouxe uma paciente aqui quando me chamaram de mentirosa, no meu outro mandato, né? Agora, nesse outro caso, a pessoa está à disposição para vir aqui e falar de um caso de saúde, se foi mentira ou se foi verdade.